Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, o meu convidado de hoje chama-se Ayala. Tem um nome atípico e é o primeiro homem convidado aqui do meu podcast. Atrevo-me a dizer que é o biólogo mais famoso de Portugal e ele também diz que é o biólogo do Instagram. Portanto, há aqui um biólogo para nós descobrirmos hoje, que se junta aqui a nós para nos contar um bocadinho da sua dança mais profissional. Ele teve-me a contar aqui um bocadinho em off, as várias danças que ele já dançou no mundo profissional e por isso conta-me, Ayala, quando é que tu aprendeste a dançar assim com a vida? Tenho 2 pés esquerdos, eu não sei dançar. Se calhar é por isso que estou a fazer tantas danças diferentes. Quem sabe? Mas ando sempre realmente, pelo percurso não é nada linear, anda sempre, um salto da pocinha, sempre de emprego para emprego diferente, o que tem Uhum, as suas vantagens, as suas coisas boas e as suas coisas más, não é? Mas, uhum. eu acho que preciso desta mudança, sempre de saltar de um sítio para o outro. É uma coisa que tu fazes naturalmente, ou seja, procuras a mudança. Eu não sei se procura mudança, se é ela que me procura a mim. Porque eu agora estou digamos, num emprego mais estável, Uhum, está-me a fazer confusão. Eu estou há 2 anos no mesmo emprego neste momento, estou a entrar para o terceiro e está-me a fazer confusão. Sinto essa necessidade de mudança, sabes? Sinto que se calhar isto não é para mim, está-me a faltar algo. Esta uhum. inovação, esta descoberta, não sei, está-me a faltar qualquer coisa. Está aqui o bichinho a dizer: "Tens que experimentar já, Sim, tens que sair daqui". sim. As várias coisas que tu já fizeste, de tudo o que tu já fizeste, o que é que tu gostas, o que é que gostaste mais? Epá, essa é uma pergunta difícil. O que é que eu gostei? Não há assim uma que eu gosto muito do que estou a fazer agora. Eu estou a dar Uhum, aulas agora de uhum, ciências naturais e de biologia, portanto ensino básico, ensino secundário também, portanto 10º, 11º, 12º, biologia, geologia e em 12º biologia. Também já estive com os mais pequenos e acho que este ano também vou ficar com os mais pequenos, portanto do primeiro ao 4º ano e pré-escolar também. uhum. O que eu gosto mesmo é de comunicar ciência, portanto, seja crianças, jovens, adultos, eu gosto muito de comunicar ciência. Não sei, isto é uma regra também comum, não é regra, algo comum a quase todos os trabalhos que eu tive, foi comunicação de Um ciência. critério. Sim, mas, eu sei aquilo que eu não quero fazer ou que não gosto de fazer, ainda não sei bem aquilo que eu quero, até porque não acredito muito em empregos para a vida. E daí esta vontade de saltar. Sim, faz sentido. Tu já fizeste um programa de televisão. O Uhum. que é que te levou a fazer um programa de televisão e como é que te sentiste nesse papel? Eu foi muito engraçado porque eu não queria fazer o programa, foi só uma olha, por que não? Eu vou tentar, porque eu estava a trabalhar no jardim zoológico na altura, Uhum, a quem, não é produtor a produtora, sim, a produtora enviou um mail para todos os centros de educação ambiental, portanto enviou também ao jardim zoológico, porque eles estavam à procura de um biólogo ou de um zoólogo, alguém que percebesse do assunto, e portanto foi recrutar esses centros. E então eu recebi um mail do jardim zoológico a dizer: "Olha, há aqui esta proposta, quem quiser candidate-se". E eu: "Epá, vamos candidatar", e candidatei-me sem pensar muito no assunto. Recebo um telefonema, foi por currículo. Recebo um telefonema: gostávamos muito do seu currículo, etcétera. Então olha, queríamos iniciar então os castings. E eu: "Então, mas tipo, eu enviei por enviar, não foi só". Pronto, eu: "Ah, tá bem, vamos fazer o casting", mas foi só por brincadeira. O casting consistia em gravar um vídeo a falar sobre um animal à minha escolha, ok? uhum, E esses vídeos depois seriam, apresentados a turmas, a crianças numa escola, para eles escolherem quais dos apresentadores é que eles gostavam mais. E pronto, eram ok. as crianças a decidir. Então, esta foi a primeira fase do casting. A segunda fase, já foi, eles deram-nos 2 animais, foi um burro e foi uma cabra anã, foi um burro dos Açores e uma cabra anã. Disseram-nos: "Pesquisem sobre os animais", e portanto, nesta segunda fase, nós pesquisámos, fomos à quinta pedagógica dos Olivais, Uhum. e aí já foi mesmo pronto, com a equipa, com as câmaras e tudo, e falar sobre o que nós quiséssemos, o que tínhamos pesquisado, e pronto. E aquilo nem me tinha corrido assim muito bem. Ou seja, eu, pela experiência que também tenho, também percebo,
aqui devia ter melhorado, podia ter feito assim, pronto, aquele auto, eh, nós estamos a autocriticar-nos, não é, que é muito Certo. importante. E assim, não, isto não, depois ligaram a dizer que tinha ficado, tinha sido selecionado para apresentar o programa e eu: "E agora? Isto era uma brincadeira, não, não que isto não, eu não sou apresentador, eu não sou ator, eu não tenho experiência disto, nunca estive na televisão". Mas pronto, olha, gostei muito da experiência. Gravámos a primeira temporada, logo no, diria, segundo, terceiro episódio. Isto foi uma série para a RTP, para o segmento Zig-Zag, portanto para Podes crianças. dizer o nome? Posso, chama-se No Mundo dos Animais, Hum. no Zig-Zag. Assim, para crianças até, diria até aos talvez 11 anos, por aí, Uhum. 10, 11 anos. Portanto, cada episódio fala de uns animais, de um animal, de um grupo de animais, e dizem o que é que o animal come, o que é que, onde é que ele vive, como é que se reproduz, qual é o habitat dele, etc. E sou eu, o animal ao lado, falo sobre ele, depois os animais falam entre eles, que eu não percebo, porque as pessoas não percebem o que os animais dizem. Portanto, isso foi uma coisa que eu disse. Eu não quero perceber o que é que os animais estão a dizer, e também evito ao máximo tocar nos animais, também para não dar Hum, a entender às crianças que os animais têm que pois. ser tocados. Não, os animais estão no espaço deles, eu estou no meu, e devemos respeitar todos os animais. Uhum. Mas pronto, logo nos primeiros episódios, acho que teve uma audiência incrível, que a RTP pediu logo uma segunda temporada. Entretanto, já gravei uma segunda, está a passar todos os dias na RTP1 e na RTP2, e depois, consoante as audiências, vão pedir agora uma terceira temporada, ou não, para gravar, não sei, em setembro, outubro, por aí. Mas tem corrido bem, porque está no top 10 do Zig-Zag, ao lado de Ovelha Choné. Portanto, é bom. Mas ainda sinto ali o síndrome do impostor, já, isto não é para mim. Não, mas É gosto muito, sim. normal. É É, normal, mas olha, o feedback que recebi de pessoas com filhos foi muito bom. Porque faltava este tipo de programa, falado em português também, né? sim, E feito sim. em Portugal. E depois tu também tens uma parte tua que é fazer vozes de animais, não é? Sim, eu no programa não sou eu que faço as vozes, eu acho que dei a Ok. voz a um ou 2 programas, dei a voz do lémur e acho que do cavalo ou assim. Mas sim, eu Uhum. também gosto de brincar assim com as vozes. E sim, os animais quando falam com eles têm as vozes dos desenhos animados, portanto estamos a ver animais a falar com vozes de desenhos animados. Depois tem sempre piadas, entre eles, pronto, tanto para os adultos como para as crianças, pronto, nós Sim, rimos, eu adulto, também claro. me rio, mas eu Sim, sou suspeito. eu tenho inclusive feedback de adultos que adoram ver com os filhos. E uma coisa muito gira é ver como os pais, e depois os tios também que estão com os sobrinhos a ver o programa, eles gostam porque é, é infantil ao ponto das crianças gostarem, mas é Uhum. um infantil informativo e divertido, tanto para adultos como para crianças, e temos adultos Isso. que também aprendem com aquilo. Já tive adultos a virem falar comigo e dizer: "Olha, gostei muito do programa, e eu gosto muito de ver com o meu filho, com a minha filha, hã, e eu não sabia que este animal fazia não sei o quê, ou que comia não sei o que mais, ou que vivia ou que havia cá em Portugal". Portanto, acho isto muito giro. Sim. E a segunda temporada, por exemplo, foi mais focada nos animais, portugueses. Portanto, Boa. nós temos de ter, assim, um rácio entre aqueles animais que toda a gente conhece, um elefante, um rinoceronte, uma Claro. girafa, com se calhar sei lá, um javali, que há pessoas que não sabem que o javali existe em Portugal, com um grifo, que também não sabem o que é um grifo ou que existe em Uhum. Portugal, um ouriço cacheiro, portanto, espécies mais nossas, porque se eu falar de uma, não gravei num programa com este animal, mas uma aptarda, ou um tritão marmoreado, ou uma gineta, são animais que são autóctones e as pessoas não sabem Uhum. o que é que são. Portanto, o tritão parece assim uma salamandra, assim parece um lagarto, mas é um anfíbio. Uma Uhum. aptarda é uma ave, das aves mais pesadas do mundo, pode pesar até os 16 quilos, portanto Uau. existe em Castro Verde, no Alentejo. E uma gineta é assim parece um gato, com Uhum. hábitos noturnos, com uma grande cauda cinzento e preto. É muito gira também. Mas pronto, são espécies que nós temos e que não conhecemos. Acho que é super importante conhecermos os nossos bichos. Sim, ia-te perguntar isso. Que impacto é que tu achas que tem informar as pessoas sobre os animais que existem no nosso país? Eu acho que, e isto foi um pensamento já antigo, eu acho que nós só vamos proteger aquilo que nós gostamos, só vamos gostar daquilo que nós conhecermos, e Uhum. para que nós conhecermos alguém tem que nos ensinar. Portanto, acho
nós temos que fazer esta ponte. Queremos conhecer, aprender, saber mais sobre o assunto, ao ponto de se calhar vamos adorar aquele animal, aquela planta, ou que seja, aquele ser vivo, ao ponto de queremos mesmo proteger. Portanto, depois pensarmos, então, ok, quais são os hábitos que eu tenho que mudar para proteger esta espécie? Portanto, é este o caminho que eu quero fazer, que é um caminho que demora tempo. Porque se eu ensinar isto às crianças, só quando elas forem mais adultas e tiverem mais um poder de escolha mais efetivo, em que se tornarem mais consumidores, mais inseridos na sociedade, é que poderão ter um efeito maior nesta Sim, faz conservação. todo o sentido, faz todo o sentido. Mas é o que tu dizes, demora muito tempo. Demora, Ah, infelizmente. Tu falavas há pouco de gostaste de comunicar Uhum. sobre ciência, sobre biologia, não é? E sentes que todos os teus trabalhos têm-te permitido satisfazer essa tua vontade e necessidade. Sim, eu não sei qual foi o meu primeiro emprego. Eu acho que o meu primeiro emprego foi de levar crianças à praia, ao campo, aquelas as férias de verão Sim, da sim. da junta de freguesia. Mas depois já tive vários empregos, já tive a trabalhar, ou seja, ia a empresas ou ia às escolas falar sobre coisas de sustentabilidade, ou seja, proteção dos Uhum. oceanos, reciclagem, coisas que as empresas podiam melhorar na sua prática do dia a dia, ia às escolas. Jardim zoológico, fazia visitas guiadas a grupos escolares, ou eu ia às escolas também em nome do jardim zoológico. hum, Pronto, portanto, sempre tive esta comunicação de ciência na conservação. Depois houve outras diferentes. Eu estive a trabalhar com marketing digital, portanto, Uhum. organização de eventos e newsletters, planos de comunicação, eh, escrever redes sociais, portanto, aí já foge à comunicação de ciência. Mas, por exemplo, quer dizer, foge mais ou menos, porque o projeto onde eu estive de marketing digital era um festival de gastronomia em que se tentava usar produtos mais portugueses. Por Uhum. exemplo, deixar a sardinha de lado e usar mais a cavala, por Ok. questões de sustentabilidade do estoque de peixe que existe. Portanto, de certo modo, até entra na parte da sustentabilidade. Sim, Depois, mesmo quando eu estive a fazer testes de Covid, eu estive naqueles contentores, tratava da bem parte me lembro dessa altura. administrativa, assim, portanto, tive com aquele fatiado todo, não sei o quê, e eu aproveitava para falar, por exemplo, de como é que o vírus atuava, qual é a importância Uhum. das vacinas, Sim, portanto, muitos descrentes do vírus e das medidas de proteção, pois. etc. Portanto, havia ali um contacto mais próximo com o público, em que eu aproveitava aquele momento em que estava a apontar os dados da pessoa, para desmistificar e para tirar algumas dúvidas relativamente à pandemia e ao Sim, vírus. Portanto, e sim. agora enquanto professor, pronto, todas as dúvidas que surjam sobre ciência, estou cá para isso. E tu sentes que os teus alunos são muito curiosos Temos dos 2 lados, né, de tudo? temos aqueles que não querem saber para nada, depois há outros que principalmente os mais pequenos. Os mais pequenos, apesar de não ser a idade dos porquê, é quase a idade dos porquê. Porque É. uma pessoa tem que pôr um travão, porque se nós começarmos a responder às perguntas deles, eu quero falar de uma coisa, já estou noutra daqui a bocado. Porque começam na primeira pergunta e na segunda até está relacionado, mas Uhum. depois vai escalando e Viajam. foge. Sim, sim, sim. Mas se eu por um lado eu tenho que pôr um travão, eu por outro também quero satisfazer essa curiosidade, porque senão parece que é Sim. um assunto tabu que não se fala, eles não Uhum. percebem. Uhum. Portanto, o que eu digo é: "Olha, fica para o intervalo, ou falamos noutra altura", depois então Sim, tentar encaminhar isso. é importante colocar limites, ou seja, Sim, tentar senão satisfazer as necessidades ao máximo, mas colocar alguns limites, claro, sim. porque nessa interação o cérebro madura é o teu, Sim, sim, não é? mas eu às vezes também me entusiasmo, porque assim, eles estão-me a Claro. perguntar algo que eu gosto também, gosto de estar a ensinar, percebo que eles não estão a fazer aquela pergunta porque os mais velhos até podem fazer perguntas para desviar da aula, porque eles não querem saber da aula. Mas os mais novos é genuína, eles querem Sim, perguntar aquilo porque genuinamente estão interessados sim, e querem sim. saber. Portanto, eu às vezes: "Epá, não posso responder agora". Sim. Olha, e em relação aos mais velhos, aqueles que não estão tão interessados ou tão. Porque é que tu. Ou seja, as questões da sustentabilidade, tu sentes que é mais fácil hum, consciencializar que idades? Os mais pequeninos, sem dúvida. Portanto, Uhum, estamos a falar de, sei lá, dos 6 aos 10 anos, dos 6 uhum, aos 12 anos. Aí, uhum. é mais fácil porque já tem uma percepção do mundo, aquelas coisas básicas da reciclagem que já quando eu andava na escola se falava, é importante, e depois eles vão ser os nossos embaixadores, os que vão para casa, os chatos que vão ao supermercado dizer: "Mãe,
em vez de comprares a isto, compra isto, que tem uma certificação, que isto salva os golfinhos. Sim, Ou isto é plástico descartável, não, compra a granel. Ou, pronto, ou mãe, estás com a luz muito tempo acesa e não estás a usar. Ou vão por trás e desligam a televisão que ficou acesa. Ou, não sei. Ou seja, aprendem sim, coisas, faz sentido. hábitos na escola e depois vão chamar a atenção aos pais. E os pais acham, "Pá, que chato. Que chato." Às tantas não é por sustentabilidade, é porque o filho está a chateá-los. Portanto, isso funciona muito bem. Ok? Isso funciona Sim, muito bem. Depois chega uma idade que se calhar eles perdem essa vontade de estar a chatear os outros. Epá, está bem, deixa-me estar. A luz está acesa, está bem. Os mais talvez velhos é. fiquem mais individualistas, será? Mais focados Sim, neles sim, próprios? sim, às vezes por exemplo, saem da aula e deixam a luz acesa, por exemplo. Uhum, E eu tenho que ir apagar, ou vão lá, vão fazer qualquer coisa, deixam a luz acesa e vão-se embora. E eu tenho que explicar e depois é aquelas: para quê? Não vai mudar em nada." pois, Ou pois. sei lá, ou quando isto tudo mudar eu já sou muito velho, já não vou sofrer as consequências, portanto entra este pensamento Hum, individualista que temos que sim, sim, combater, não é? sim. Combater estas falhas. E como é que há, assim, alguma estratégia que tu uses que consigas conquistar melhor esses alunos mais difíceis? Ou continua a ser um Eh, desafio? É sempre desafiante e cada caso é um caso. Eu não acredito num ensino que seja igual para todos. Ou seja, eu não sou, e depois eu tento ser o professor que, hum, que vai contra aquilo que eu vi e que não gostei enquanto exemplo. Eu Exato. não gosto de me estar sentado e desbobinar e pronto, eu gosto que seja uma conversa, que as aulas sejam diferentes também e talvez pelo espírito escotista, eu entrei nos escoteiros Uhum, com 9 anos, salvo erro. Portanto, já é muito o aprender fazendo. No escotismo há a coisa que é: eu não te vou eu não te vou ensinar o teórico. Tu vais pôr as mãos na massa, tu vais fazer asneiras e vais aprender uhum, com elas. exato. Tu vais nunca descascaste uma batata, uma cenoura, o que seja. Tu vais para a cozinha, toma uma faca, coisa que os miúdos não fazem em casa porque, ai, coitadinho do miúdo, pode-se cortar, e Uhum, nos escoteiros tu cozinhas. exato. Cortaste, paciência, depois um penso, está fixe. E na Uhum, escola é quase a mesma coisa, é fazer jogos com eles, é dar-lhes a oportunidade para falarem, para expressarem aquilo que gostam e que não gostam, porque se eles não gostam não vale a pena estar a forçar um método, porque aquele método não funciona para eles. Então é perguntar, é outro método que é usado nos escuteiros, que é o Ask the Boy. Pergunta. Eu não sei, tipo, não tenho a idade deles. Isto vai mudando de geração em geração. Pergunta o que é que eles gostam. E depois adapta. E obviamente também nunca vais ter um método que vai ser igual para a turma toda, não é? Porque os miúdos são super diferentes uns dos outros. Portanto, se calhar uma aula vai ser super fixe para uns e para outros nem por isso. E depois na aula seguinte é ao contrário. Portanto, nunca se vai agradar a toda a gente. Isso é um ponto que temos que aceitar. sim, Pronto. Mas é dar-lhes exato. a oportunidade também para estarem dispostos a partilhar o conhecimento, a expor as perguntas, sem julgamentos, e pronto, para errarem, fazer os disparates todos que quiserem para depois serem corrigidos. Senão ficam com aqueles disparates ali e nós não sabemos, não é? Não podemos ensinar-lhes. Sim, eu acho que o mais desafiante é ter uma sala de aula com mais de 20 alunos em que todos eles têm necessidades diferentes. Todos Completamente eles diferentes. têm um perfil de necessidades diferente, né? E é uma coisa que eu dou formação a professores dentro desta área de como é que eu comunico de forma influente com o meu aluno, tendo ele necessidades diferentes. E depois o desafio é quando não é um aluno, são vários, São cada várias, um com a sua sim. necessidade. Mas sim, é super, super Sim, uns tens uns mais desafiante e acredito que imperativos, chegues ao. tens outros que são muito mais silenciosos e atentos ou tímidos. Depois há outros que funcionam melhor em discussões, outros é trabalhos escritos, outros é apresentações, outros é testes de escolha múltipla, os outros é testes de respostas de desenvolvimento. hum, Sei lá, há outros que é por projetos, trabalhos de grupo, estou a falar de avaliações ou mesmo de trabalhos formativos. Outros que é por jogos, outro que é por quiz, tanta coisa diferente. E ainda por cima agora com as redes sociais, em que instigam as pessoas a terem um spam, uma duração de atenção muito pouca, muito reduzida, Uhum, nós temos que fazer de tudo para conseguir capturar a atenção deles naquele tempo que temos. sim, Porque eles estão habituados aos Reels do Instagram que duram 30 segundos, aos rápidos. TikToks que são muito rápidos. É, gostei, vi, não gostei, passa à frente. É o scroll, não é? Bem, Uhum, numa sala de aula não podemos dar scroll. Numa sala claro. de aula eu não posso levantar-me e ir à minha vida, não é? Portanto, para uma criança, nesta época de redes sociais,
consumo muito rápido de informação. Mesmo a internet é rápida. Antes nós carregávamos Uhum. num link e ficávamos: "Olha, vou fazer um café antes de disto abrir", não é? Olha, só para ligar à internet, eu ficava ali uns segundos à espera do trrr. Exato, ficava aquilo a dar, não é? Aquela bolinha. Agora, se o site não abre, vais para o site de baixo, não ficas à espera. Exato, exato. Nós, e quando digo nós, eles e nós, Sim. temos uma duração, uma capacidade de retenção de informação e de retenção de atenção muito reduzida. E, portanto, a redução do uso dos telemóveis, dos tablets, dos computadores, Uhum. também ajuda isso. Porque depois para dar aulas, para ensinar também é complicado. Eles dizem Deve assim: "Ó ser, amigo, ou tu captas a minha atenção ou já foste, porque eu vou falar para o lado, eu vou pegar no sim, telefone, eu vou fazer sim. qualquer coisa e não vou te estar a Uhum. não te vou te estar a ouvir". E tu consegues, dentro do programa que existe, letivo, consegues Uhum. adaptar as aulas? Imagina, Tenho uma que aula ser adaptar, tenho que estás sempre a adaptar, adaptar. tenho que adaptar, não há um copy paste de aulas, porque eu posso estar com o sexto ano nesta escola, neste ano, e dou uma aula, depois de passar exatamente na mesma escola, no ano seguinte com outro sexto ano, é completamente diferente. Se for para outra Uhum. escola, ainda mais diferente é, porque a comunidade escolar ali vai ser diferente, os miúdos vão ser diferentes, sei lá, vai ser tudo diferente, não há Sim, sim. uma coisa igual, as crianças vão ser diferentes, portanto, e eu vou ser diferente, se calhar eu dei naquela aula e disse: "Olha, isto correu muito bem, isto correu muito mal, Uhum, correu bem aqui, mas ali não", portanto eu vou adaptar uhum. sempre, não Está há constantemente a ajustar, não é? sabes que uma coisa que eu acho piada na escola pronto, no curso de educação, para seres professor, tu tens uma coisa que se chama o plano de aula. Em que tu tens que fazer para todas as aulas, o objetivo da aula, o Sim. tempo da aula, os trabalhos de casa vão ser desta página, desta, os exercícios vão ser estes, eles vão demorar 5 minutos a falar disto. Tu vais falar 5 minutos deste tópico, eles vão questionar-te sobre isto durante 10 minutos, vão discutir 15 e vão ter não sei quantos, tudo ao minuto. Uhum. Na prática, é impossível implementar aquilo. É impossível. Porque eu falo mais Sim. este tempo, ou falo menos tempo, porque a criança fez outra dúvida que eu não estava à espera e vamos explorar mais este tema, ou aproveito para fazer revisões porque não está tão consolidado aquele conhecimento que eu necessito para desenvolver a partir daí, Claro. porque eles demoraram mais tempo a fazer os trabalhos, porque encontrei outro exercício que é super giro para eles fazerem. Portanto, o vale o Sim, que vale, acho que está um bocado desatualizado. Isto é essa sempre adaptar. planificação exaustiva não faz sentido na Não, minha prática. Aliás, eu não. eu tive numa escola, era terapeuta ocupacional, mas tinha sessões com grupos às vezes. E também tinha que fazer com antecedência, Uhum, planificar como é que iam ser as sessões. E eu planificava, tipo, no geral. Era claro. impossível planificar isso ao pormenor. Mas vocês, Nós, professores, têm indicação para fazer isso ao pormenor. Nós temos 2 tipos de planificação, é anual, que eu digo, Uhum. estes vão ser os temas que eu vou trabalhar. Para este tema eu vou gastar 10 aulas e corresponde a não sei quantos minutos, para este não sei quantas aulas e por aí fora. Mas outra vez, há aulas que se calhar eu previ que ia temas que eu previ que ia demorar 10 aulas a dar, e dei em 5 porque eles apanharam aquilo super bem e tranquilo, mas eu não me preocupo, passo para o tema seguinte, porque vai haver um tema qualquer que eles vão demorar mais a perceber. Ou Uhum. vai ser preciso fazer revisões da passada, portanto está tudo no final, Uhum. o que é importante é que no final os temas sejam todos, trabalhados, o programa tenha sido dado e Sim, e e eles tenham percebido tudo. E bem, de preferência. sim. E tu sentes Mas que os teus colegas estão receptivos a essa flexibilidade? não é questão de estarem receptivos, todos temos que fazer, porque não vamos ter resultados se não fizermos. Exato. Portanto, isso percebe-se. Eu percebo que se eu tiver, me sentar e começar a desbobinar, os alunos vão estar a adormecer, Uhum. não vão estar entusiasmados pela disciplina. Se nós não estamos entusiasmados, nós não vamos captar a informação. Uhum. Se eu for ver um filme, eu, há pessoas que gostam, mas se eu for ver um filme preto e branco, mudo, por exemplo, os filmes do Charlie Chaplin, as Certo. pessoas adoram aquilo. Eu percebo que, peço desculpa a quem estiver a ouvir que gosta imenso daquilo, eu percebo que aquilo possa ter sido genial naquela altura. Hoje em dia, para mim, eu já não acho tanta. Ok, tem assim a sua piada, mas já não me revejo naquilo, não é? Claro. Portanto, é como os Jogos Sem Fronteiras. Há uns anos aquilo era bestial, era a única coisa que havia também. Hoje em dia, se formos a ver, aquilo não tem piada nenhuma. Na altura era incrível, agora não tem piada nenhuma, porque há coisas muito melhores, a oferta é maior, mais Sim. diversificada, portanto, aqui é igual, nós temos que abrir as ofertas
e adaptar e, de certa forma, competir com outras coisas mais interessantes que eles têm. Claro. Portanto, são as novas Captar. tecnologias, temos que competir. O ChatGPT, Uhum. portanto, a inteligência artificial, não vale a pena ignorar, a dizer que ela não existe e não vamos utilizar Ela veio para porque ficar, não é? ela veio para ficar. Se eu puser este problema para baixo do tapete, é mais um problema que eu tenho que lidar, não é? Portanto, por que não utilizá-la na Uhum. nossa aula? Isso. Por exemplo, façam uma pergunta ao ChatGPT sobre esta matéria. Oh, e aquilo responde, não é? Ok, agora Uhum. vamos pegar no texto que ele escreveu e vamos corrigi-lo, Isso. porque aquilo vem com erros, vamos corrigir. Sim. Ou vamos explorar melhor este tema. Portanto, é integrar isso, não fingir que aquilo não existe. Temos Claro. que nos adaptar, não, senão E não diz-me dá. uma coisa, que mudanças é que poderiam existir, ou há uma, 2 mudanças que tu achas que já estivessem implementadas na educação, no sistema de educação, que facilitavam o vosso trabalho? Olha, eu acho que trabalhar as competências sociais é muito importante. Hum, Hum, Portanto, deixar de. Há coisas que outros países que já fazem, que é ter um currículo mais adaptado ao aluno. Ou seja, não há estas, não há este tipo o curso de ciências, o curso de humanidades, o curso de socioeconómicas, portanto, economias, porque se calhar há um aluno que adora economia e também gosta imenso de biologia, por exemplo. pois. Portanto, quase cadeiras avulso. São estas Uhum, cadeiras, tens de fazer não sei quantos créditos, escolhe aquilo que tu queres. uhum. Isso acho que que seria super interessante para o aluno, lá está, porque ele estava motivado porque eram disciplinas que ele escolheu, a escolha dele, Isso, não fui eu sim, que impingi. Porque se sim. calhar ele até gosta do curso de ciências, de ir para a biologia, mas não gosta de física e de química, que tem que apanhar se for para. Portanto, ele ali ele escolhe, portanto, dar a oportunidade ao aluno. E depois das competências mais sociais que eu estava a falar, Uhum. por exemplo, não sei, tipo, eu senti que saí da escola sem saber o que é que são os impostos, por exemplo, portanto, educação financeira, Hum. hum, o trabalhar com as emoções também, saber gerir Competências emoções, para a vida, não é? empatia, sim, porque, sei lá, eu acho que as guerras todas que estão a existir no mundo e estes preconceitos e os estereótipos e não sei o quê, vêm porque não há empatia, porque não há inteligência emocional. Eu Isso. acho que isto são competências que podíamos facilmente trabalhar na escola. Já se Uhum. trabalha de certa forma, não é? Porque quando estamos a trabalhar em grupo, temos que arranjar um meio termo que agrade a todos para irmos todos no mesmo caminho. Pá, não gosto Sim, desta decisão do grupo, mas é o grupo, é uma maioria, vivemos em democracia, pois. bora lá. Sim. Temos que gerir esta frustração de, epá, não foi a minha ideia que foi Uhum. escolhida, o sistema de trabalho não foi feito desta maneira. Mas Sim. isto já é trabalhado, mas de forma mais vincada mesmo. Se calhar também falta essa informação durante a formação do próprio professor. Pois, porque nós estamos a formação do professor, mesmo faculdade, passa por História da Educação, não sei o Pois. quê, que lá está, olha, vai bater um bocadinho no Charles Chaplin. É, pá, na altura é bué fixe, Sim. mas e na prática? Porque há cursos que os professores vão dar aulas durante 2 semanas, vão dar umas aulitas 2 semanas. É Uhum. isto que os prepara para a vida a sério? É o Uhum. planear o tempo de 10 minutos para isto, 5 minutos para aquilo, quando na prática isso não é possível. Portanto, isto Uhum. parece que são os professores de escritório que estão a dar o curso de educação. Porque na prática não é possível fazer isso todos os dias, não é? Portanto, Claro. o que facilitava muito o trabalho dos professores é as competências sociais dos alunos, é adaptar o programa ao gosto do aluno, àquilo que ele se vê também a fazer no futuro, Aos que seus tem interesses. os seus interesses, que pode sempre mudar, não é? Porque lá está, eu também não fico sempre no mesmo sítio, ando sempre a salto pocinhas, mas aos seus interesses, isso já era meio caminho andado. E depois não preencher tanto tempo de estar sentado a ouvir tanto tempo, eles passam tanto tempo dentro de uma escola que não faz sentido. Uhum. É muito tempo. Sim. Por isso há bocado quando perguntava da adaptação das tuas aulas, se é possível fazer aulas no exterior, É, eu tenho a em liberdade total. movimento. Eu tenho a liberdade total, na minha escola para fazer o que me apetece, dentro do Sim, do razoável, não é? Ou claro. seja, eu tenho obviamente tenho que cumprir o programa, tenho que fazer Uhum. tenho que dar a matéria, tenho que cumprir aqueles objetivos. Agora, a forma como eu chego lá, ninguém me diz nada. Eu posso dizer que já peguei em alunos, fomos, ter aulas no exterior, no pátio da escola, portanto sentámos no chão, livros abertos ou sem livro, fazer tipo uma atividade, um jogo, um debate, que seja, ali. Já tivemos
Já encontrei isto é um bocadinho mais macabro, digamos assim, mas, lá está, a questão da adaptação. Eh, aconteceu uns miúdos do quinto ano ao sexto ano encontraram uns pássaros mortos lá na escola. Uhum. Que eram do ninho, não sei, encontraram. E vieram avisar, porque sou professor de biologia e foram, o professor de ciências foram avisar. Ora, eu tinha uma aula preparada com o secundário, logo a seguir com o décimo ou 11º ano, não me lembro, e pus a aula de lado, peguei nos pássaros. Olha, hoje vamos para o laboratório. Vamos aqui abrir Uhum. estas aves e vamos ver as estruturas. Hum, se é, se era a aula que eu tinha planeado, não era. Mas é uma forma de eu aproveitar os recursos, que não é todos os dias que eles vão fazer Uhum. aquilo, que põe a mão na massa e aproveita para trabalhar outras competências deles, nomeadamente. Portanto, não faz Sim. parte do programa, portanto, eles iam ter exame também, décimo primeiro ano tem exame nacional, mas é Uhum. uma aula que não é perdida porque lhes trabalha outras competências, nomeadamente o trabalho em grupo, Uhum. nomeadamente regras de trabalho em laboratório, como é, os números dos materiais, como é Claro. que a questão da contaminação, de esterilização dos materiais, etc. A questão de seguir um protocolo experimental, a seguir de escrever portanto, um trabalho, um relatório do que é que fizeram. Portanto, ser sucinto nas palavras, ter cabeça, tronco e membros, portanto, Sim. ter uma discussão, porque é que encontraram aquilo, porque é que fizeram desta maneira e não fizeram de outra, portanto, estimular o espírito crítico, Isso. que isso é muito importante na ciência, ter o espírito crítico. Sim. Portanto, foi uma oportunidade única, lá está, de adaptação com o material que eu tinha para explorar outras áreas e uma área diferente que aposto que, ou seja, mesmo que passemos todos pelo secundário na área das ciências, nem todos têm a oportunidade de abrir pássaros todos os dias, não Eu é? não tive. Pronto, e lá está. E comigo jamais mataríamos tipo um sapo ou outro Sim. animal para eu abrir e ver. Não, não faz sentido. Agora, Pois. já que os bichos já Por- estão mortos, Exato. Aproveitar os recursos que a claro, natureza sim, te deu. sim, sim. Também já Sim. apanhámos cogumelos. Uma vez estávamos numa aula, viu-se no pátio cogumelos a crescer e disse: professor, está aí cogumelos. Olha, próxima aula, vamos ver os cogumelos aos microscópios. Então, e fazia parte do programa falar do ciclo de vida Sim. dos seres vivos e falei da reprodução assexuada, que é, ou seja, Uhum. através dos esporos dos cogumelos, e fomos ver os cogumelos, os esporos, tudo ao microscópio. Maravilha. Sim, faz a diferença, mas claramente há Sim, aí um recurso teu, uma competência tua que é ser criativo e flexível. sim. Mas lá está, a adaptação tem que ter isso. Uma pessoa tem que ter um jogo de cintura, criatividade para resolver os problemas, para encontrar novas soluções, para estimular os alunos. hum, e os professores têm que ser criativos, os professores têm que se adaptar. É Uhum. impossível dar aula sem isso, porque lá está, todos os dias são diferentes. Sim. Acontece sempre alguma coisa, é aquela pergunta que nós não estamos à espera, é um comportamento que não estamos à espera, é o tempo, que não é É a vida real suficiente. a acontecer? É, portanto não é Muito normal. bem. Olha, e agora assim, indo para outras danças, Hum. não tem necessariamente que ser de outras áreas da tua vida, mas eu costumo fazer aqui esta pergunta que é, e tu já disseste que tens 2 pés esquerdos, mas assumindo que isto Sim, é uma metáfora, sim, sim. para ti é mais fácil dançar a solo ou acompanhado? Acompanhado, sempre. Porquê? Embora possa pisar as pessoas de vez em quando, sem querer. Portanto, Pedes desculpa? porque eu peço desculpa, mas está tudo bem, a pessoa também me pisa, portanto, ou Exato. seja, eu acho que, eh, eu acho que termos apoio de outra pessoa para nos ajudar no nosso trabalho ou na nossa vida, o que seja, é incrível. Ou seja, eu posso gostar muito de fazer as coisas à minha maneira e há projetos que realmente eu gosto de fazer, mais sozinho para ter um controlo, porque eu sou muito perfeccionista também, portanto gosto, mas, às vezes não é possível fazer sozinho. Eu posso ter uma ideia, na minha cabeça e criar um projeto e ter todas as competências para saber que tenho todas as competências para criar aquele projeto. Mas fisicamente é impossível eu estar, por exemplo, em 2 sítios ao mesmo tempo e desempenhar as 2 funções. Claro, Imagina, olha, estás a gravar este podcast, imagina que não era pelo computador, precisavas de ter alguém com uma câmara. Tu até sabes mexer sim, com a câmara e sabes gravar, mas não consegues estar aí a falar e estar do outro lado com a câmara, não é? Portanto, precisavas de ter aí. Então, portanto, é verdade. na vida é assim, ou seja, nós podemos ser muito bons em muita coisa, mas não conseguimos fazer tudo. Portanto, é aquele ditado de sozinho vou mais depressa, mas acompanhado chego mais longe.
sim, e ter apoio é essencial, porque precisamos todos da ajuda uns dos outros e lá está a questão de interajuda é super importante. Se o mundo sim, se ajudasse todo, se o mundo se ajudasse todo, não estaríamos como estamos, em termos de guerras, em termos de sustentabilidade, em sim, termos de tudo e mais alguma coisa. sim, sim. Sim, vai bater novamente à questão da inteligência emocional e da Sim, empatia, não é? Ou seja, sem dúvida acompanhado. és uma pessoa que valoriza muito essas áreas, não é? Da conexão, da Sim, 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 pertença. sim, 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 sim. Isto só funcionamos em comunidade. Vivemos na comunidade, nós somos um ser social. Lá está a Sim, parte da biologia. Pronto, eu não consigo desapegar-me daqui. claro, Já normal. tá, já Está no faz teu, parte aqui. está É, no teu ADN, é normal. sim. Olha, e tu sentes que ir para as redes sociais, estar nas redes sociais e falar de biologia nas redes sociais, é fácil? Tens bom feedback? Como é que tu te sentes? Super fácil. Eu comecei a falar, ou seja, o meu perfil nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, que é aquilo que eu utilizo, é a minha conta pessoal. Portanto, eu Uhum, punha lá tudo, tudo que eu queria, não é? De claro. vida pessoal. Mas depois de vez em quando falava de animais, falava de animais, de plantas, etc. Mais tarde, eu entrei, e isto, o Instagram cresceu por causa disso. Veio a pandemia e começaram a falar sobre sustentabilidade e sobre Sim. coisas e Foi aí que nos, nós nos nos, cruzamos. nos... Pois, pois, sim, sim. Começaram a falar disso, mas só diziam disparates Pois. nos lives e eu irritava-me e era aquela pessoa que escrevia tipo, não, isso não está correto, isso não sei o quê. Pronto, e depois era, Do olha, lado não consegue. científico, não é? Sim, irritava-me quando não havia espírito crítico, só falácias, era greenwashing, cientificamente Hum, não era correto. E eu sabendo aquilo, estava a ficar frustrado. E era, olha, não consegues combatê-los, junta-te a eles. Então claro. juntei-me eu à comunidade, comecei a partilhar coisas sobre sustentabilidade, e a página cresceu, cresceu alguma coisa com isso. O que me fez confusão foi, epá, agora quase que eu era uma persona de sustentabilidade e Uhum, deixei de ser eu a pessoa que percebes? sei. Já não Deixaste de se ser não tão genuíno. não não, ou seja, eu Não? continuava a ser, eu não sou uma figura diferente do que sou para o Instagram. Ok. Mas, coibi-me de partilhar algumas coisas, por exemplo, imagina que, sei lá, tinha um almoço de família e queria pôr uma fotografia do almoço de família no meu Instagram. Pá, não vou, porque entretanto tenho muito mais pessoas, era muito mais exposição, não quero expor a minha vida privada nesse modo. Era antes uma Hum, coisa que eu não pensava e agora se calhar penso 2 vezes antes de pôr alguma coisa. Então e antes punha sobre animais e depois comecei a pensar: "Fogo, as pessoas que aqui estão, agora querem saber sobre sustentabilidade, não querem ficar saber de plantas ou de animais, de biologia". Então fiquei: "Fogo, não posso ser eu, não posso pôr". Encontrei pois. uma coisa super gira aqui, tirei uma fotografia, queria partilhar, mas as pessoas não vão gostar, porque já estão aqui com outro intuito. Mas houve um dia que: "Olha, pronto, vou pôr". E correu super bem, as pessoas gostaram Uhum, imenso. E que faz uhum. todo sentido, porque as áreas tocam-se, não é? Mas na minha Sim, cabeça, não sei, parece que é as pessoas só normal. podem gostar de uma coisa, porque há um nicho. Há um nicho que se eu sigo uma conta que sei que vai falar sobre sustentabilidade, se Sim. começar a falar de carros, eu até Uhum, posso gostar de carros, mas eu vou para a conta é para ver sobre sustentabilidade, não é carros, não é? E claro. portanto, mas pronto, a coisa correu bem e, e pronto, de vez em quando partilho, o feedback é muito engraçado, principalmente de pessoas que dizem: que nojo, que nojo, quando eu ponho baratas ou lagartos ou sei lá, coisas que eu propositadamente eu sei que as pessoas não gostam, Sim, mas para desmistificar estes claro. preconceitos, Sim, hum, porque há animais que eu também não gosto, atenção. Eu não claro. eu tenho aqui, quem está a ouvir, que isto não é público, atenção, eu tenho assim um certo, receio, uma certa fobia a aranhas. Elas Eu são todas também. elas são todas muito importantes, mas Sim. eu não as mato. Pá, mas não ponho uma aranha na mão, não, não, não quero. Sabes que eu faço questão de as resgatar sempre que possível. Com o copinho, eu Ah, pois isso, porque eu com a mão não ia lá mexer. não, não Pronto, consigo. Mas por pronto, norma, quando estou com mais pessoas em casa, eu sou a pessoa que faz isso. Ainda pronto. com muita aversão, vou lá com o copo o maior possível, sabes? Com o Ah, não, cartão. não consigo, não consigo. Eu percebo que existe muito preconceito e essas e medos infundamentados, porque Sim, quando nós somos jovens, uma aranha é uma aranha, uma lagartixa é uma lagartixa. E eu acho que este medo passa pela educação, porque os claro. pais dizem: "Ah, não toques nisso".
não mexas nisso que Claro, está sujo, claro. ou que faz mal, ou que morde, Ou ou é que não sei o quê. venenoso. É, isto, então ganhamos esse medo, não é? Esse, fica aqui no subconsciente. Mas eu tento mostrar os nossos bichos, aqueles mais bonitos, aqueles que as pessoas conhecem, uma ave. Normalmente as pessoas têm mais tendência para gostar de aves e de mamíferos. Há pessoas que odeiam Há aves. exceções, há exceções, certo, há exceções. Há uns que Sim, não sim. gostam de aves e de mamíferos, há pessoas que não gostam de ratos, não é? Pois, Mas gostam de, se for um coelho já está tudo ok, é um roedor na claro, mesma, já está tudo ok. Mas, claro. sei lá, uma raposa, Sim. um gato, sei lá, um lobo, um lince, já é mais Uhum. um golfinho, portanto os mamíferos já Pois, já pois já é. gostam mais. Agora se formos para um aracnídeo, uma aranha, um escorpião, se formos para insetos, dos insetos temos exceções, a joaninha é uma exceção, uma borboleta, uma libelinha, ok. Uhum. Se formos para escaravelhos já não gostam assim tanto também. Não sei, se formos, para os répteis e para os anfíbios então, os Uhum. tritões, as salamandras, o mais aceite dos répteis é a tartaruga talvez, Uhum. ok. Sim. Uma serpente já é nojo, já é medo, já é uma mistura dos 2, pronto. Mas é tentar mostrar que Uhum. existem estes animais e que são bonitos, não fazem mal, temos é que os proteger, pelo menos não os incomodar, deixá-los estar. Sim. E às vezes eu acho que surge muito esta questão de: "Opa, para que é que existe isto? Para que é que existem Sim, baratas?" Por exemplo, sim, "Ai sim. ela, para que é que existem baratas?" As baratas, são ótimas. Primeiro são incríveis porque é um dos animais que, se houver assim um ataque nuclear, uma coisa, uma catástrofe, elas têm uma grande probabilidade de sobreviver. Portanto, para mim é um Portanto, elas vão nos espetáculo. substituir. É um espetáculo. Não sei se ou seja, já Darwin dizia que isto é a lei do mais apto, ou seja, se o peixe pode ser super bom a nadar, mas se eu puder o peixe fora d'água, já foi, não é? Portanto, temos que estar adaptados ao Sim. novo ambiente, quando há uma mudança ambiental. Se houver Mas assim um ataque nuclear, em termos uma bara funcionais, para que é que elas é servem? isso, Sim. elas, além de sobreviverem, têm uma capacidade de se alimentarem de tudo e mais alguma coisa. E, Uhum. portanto, conseguem sobreviver muito bem em ambientes em todo o tipo, quase todo o tipo de ambientes. Tanto comem comida como nós comemos, como comem cartão, como comem, é o que aparecer, ok? Elas são omnívoras, comem um bocadinho de tudo. Ok. Portanto, é difícil. hum, Elas são quase um elas compostor. exato, elas fazem uma reciclagem de nutrientes, portanto, isso é Uau, o importante. ok. Elas vão limpar os ecossistemas. É como os animais necrófagos, digamos assim. Há Uhum. aves que comem ossos Sim. e Uhum. carcaças, Uhum. aquilo vai impedir que surjam ali doenças. Portanto, lá Sim. está, são aqueles animais que nós não gostamos tanto. As Pois hienas, é. os abutres, aqueles que não têm as penas aqui, porque vão Uhum. lá no pescoço, vão lá à carcaça. Então, Portanto, eles fazem uma limpeza dos nutrientes. nós associamos as baratas a ambientes sujos. É por Sim. isso? Por elas. Também, sim, porque as baratas gostam de sítios quentes, úmidos, escuros e sim, Uhum. normalmente estão associadas ao lixo, Pois. porque tem ali comidinha, de graça, não é? Portanto, Restos de comida. restos de comida, sim. Mas, Mas por uma vez que exemplo, esgotos. Elas gostam de esgotos? Pois. os gatos têm lá também restos de Pois, comida, não comida é? para elas. Não é? Para elas, não é para nós. Portanto, Exato. e lá está, é um sítio escuro, é um sítio úmido. Ok, ok. Muito importante sabermos estas coisas, não é? Elas andam por aí. Portanto, aqui em Lisboa, pelo menos, há Ai, infelizmente sim. cada vez mais baratas, porque não há uma limpeza eficiente das ruas. Pois. Portanto, e elas têm uma capacidade brutal de reprodução, elas reproduzem-se muito Uhum. rapidamente. Uhum. Hum, por acaso não sei quanto tempo é que elas vivem, mas pronto, tem um ciclo de vida muito rápido e, portanto, Certo. tem espaço, tem os nutrientes, tem a comidinha, reproduzem-se rápido aqui. Portanto, acabam por ser uma praga, não é? Pois é. Sim, sim, verdade. Olha, e como é que tu, enquanto biólogo, olhas para essa questão das pragas? Porque de vez em quando nós ouvimos falar sobre as pragas dos pombos, as pragas, lá está, das baratas, pragas Dos pombos, foi de. que disseste? Disse pombos, sim. Sim. O- Então, Qual é a tua então, percepção sobre isso? as Opinião? pragas têm. A natureza vive em equilíbrio. Hum. Tudo o que é a mais ou menos vai dar a geneira. Portanto, entramos num desequilíbrio. Que depois, atenção, depois a natureza tem outra coisa muito engraçada, que é entramos em desequilíbrio e depois vai tender sempre para um novo equilíbrio. Agora, se esse novo equilíbrio é bom para o ser humano, isso é outra questão, ok? Agora, com o Sim. aquecimento global vai tender para um equilíbrio, que é um equilíbrio Uhum. diferente, que não é bom para nós. Com as pragas é exatamente a mesma coisa. Vamos ter mais barata, vamos ter mais pombos, vamos ter mais não sei o quê,
e às tantas vai que trazer desequilíbrios no ecossistema, Uhum. que depois mais tarde vão equilibrar, pode não ser bom para nós. Posso dizer que, portanto, temos que contornar esse problema, temos controlando o número de Uhum. indivíduos dessa espécie. Portanto, Uhum. exterminar baratas, os pombos, está a ser implementado um projeto aqui em Lisboa, em alguns pontos da cidade, nomeadamente na Expo, que anda um senhor com um falcãozito, Ouvi, eh, sim. Aqui em Leiria também. pronto, para controlar a população de pombos. Esses pombos que estás a falar devem ser os pombos das rochas, Sim. que no fundo pegam como o nome diz, nas rochas, gostam de sítios rochosos. O que eles olham para aqui nas cidades, não temos rochas, temos edifícios. Portanto, eles vão nidificar, vão pôr ovos nas varandas, nos Hum. telhados, portanto, nas rochas que eles Sim, não têm. as Portanto, a rochas. natureza foi substituída por edifícios. E, portanto, se um pombo tem local de nidificação, tem comida, porque as pessoas dão comida, dão as migalhinhas ao pombo, dão o pãozinho aos pombos. Antes era aos patos, era aos pombos. Por isso é que agora já é proibido fazê-lo. Mas, todavia, existe também sempre grãos na rua para eles andarem a comer. Portanto, têm as Sim. condições todas para viver. Isso depois vai, vai desregular o ecossistema, não é? Portanto, temos o senhor com o falcão faz o seu trabalho, que é caça alguns pombos por Uhum. dia para controlar esse, esse facto. Há uma coisa, há um projeto também interessante. Está-me a faltar o nome, não é Maldivas, que estupidez. Está-me a faltar o nome, mas pronto, não interessa. Aqui em Sim. Portugal, que são gaivotas que também estão em todo lado, estão a dar cabo daquele Uhum. espaço. Então, o que os cientistas fazem é vão aos ninhos delas, fazem um buraquinho no ovo, despejam o interior do ovo, mas deixam lá estar o ovo. E porquê é que não Ok. retiram só o ovo? Retirassem o ovo ou partissem o ovo, as gaivotas reproduziriam, iam-se reproduzir outra vez, novamente. Ok. Iam pôr um novo ovo. Se o ovo estiver lá, elas continuam a incubar o ovo, a pensar que aquilo está viável, mas não está. Ok. Portanto, é uma forma de controle de população. Que lá está, é preciso conhecer a espécie para Uhum. fazer isto, porque Pois, senão uma pessoa normal tirava só os ovos, não é? claro, claro. Sim, e não ia solucionar. Não Ia ia solucionar, continuar o não, problema. iam continuar, sim. Houve um caso na Austrália, que eles tiveram um surto eu acho que era sapos, tiveram muitos sapos, então foram trazer, isto é o problema das espécies invasoras, Pois. foram trazer serpentes para comerem, ou eram ratos ou eram sapos, não me lembro, mas Ok. trouxeram serpentes para comerem os ratos ou os sapos. Certo. O que é que aconteceu? Essas serpentes tinham muito alimento, comeram aquilo tudo e depois ficaram imensas lá. E depois não tinham predadores naturais. Isto é o problema Ah, das espécies invasoras. pois é. É que elas têm uma capacidade de se adaptar ao espaço, Uhum. reproduzir, crescer em termos populacionais, Uhum. ter muitos mais indivíduos e depois não têm predadores naturais. Pois. Ou seja, Portanto, quem implementa este tipo de projetos tem mesmo que conhecer toda a tem. biodiversidade, não é? Tem, ou Toda. seja, um biólogo a minha formação é essa, eu tirei Biologia da Conservação na Universidade de Évora. Não, na verdade não é um biólogo, é toda uma equipa multidisciplinar, porque não é só biólogos, temos sociólogos, é muita coisa. Eu para fazer uma construção de uma estrada, eu tenho que saber quais são as espécies que lá existem, fazer o levantamento dessas espécies para saber de que forma é que essa estrada vai impactar essas espécies e fazer medidas de mitigação. Portanto, esses são os estudos de impacto ambiental que nós conhecemos. Uhum. Mas além destes biólogos de fazerem isto, também são capacitados a fazerem o contrário, em vez de ser proteger, é retirar animais. Pode ser controle de população, ou seja, não vais crescer mais do que aqui, ou vai Uhum. ser mesmo acabar com digo animais, plantas, seres vivos daqui, porque tu não és daqui, não, é os Pois. programas de erradicação das espécies, é tirar a Ok. espécie daquele local. Achas que devíamos fazer isso com os eucaliptos? Ahm, É uma pergunta complicada, Complexa. porque é assim, os eucaliptos fornecem uma coisa chamada serviços de ecossistema, todos os animais, todas as plantas fazem isso. No caso do eucalipto, o mais conhecido é fornecer o papel, e nós precisamos do papel. Uhum. Ou seja, mas acho que devia ser implementada uma zona só para monocultura, infelizmente, de eucalipto, de, Uhum. para proteger o papel. O eucalipto está-se a espalhar de uma forma brutal pelo nosso país, Pois. está a substituir a floresta autóctone, ou seja, a floresta portuguesa, a nossa floresta, está a substituir os carvalhos.
os sobreiros, os castanheiros, portanto, Os o folhado, pinheiros. tá, os pinheiros. Depois essa também é engraçada é que os pinheiros originalmente não eram portugueses, Ah, mas estão cá há tantos anos que, já é considerado, planta autóctone, não é? Mas sim, sim, é giro também perceber a partir de que data é aos 10 exato, anos, é 50 anos, é 100 anos, cento e claro, cinquenta é que passamos a considerar autóctone, mas o pinheiro não é, mas nós somos muito por aí, o pinheiro claro. pinheiro Não, mas bravo, olha, o pinheiro é uma coisa que eu não sabia, aprendi hoje. sim, já não, já porque já lá está, estão aqui há centenas de anos já. Os pinheiros estão associados a solos arenosos, portanto à areia, Uhum, e isso também quando estamos aqui a falar de reflorestar o nosso país, uhum, obviamente eu não quero reflorestar o nosso país com espécies exóticas, exóticas quer dizer que vêm de outro local claro, de eu fora, percebo. hum, porque algumas têm potencial invasor, ou seja, vão competir com as nossas espécies, Uhum, tem que ser tem que haver uma gestão tem que haver um ordenamento do território, tem que escolher bem quais são as espécies. Quais é que se adaptam? Ao clima, ao solo, aos nutrientes do solo, ao tipo de solo, se é mais compacto, se é mais arenoso, se o que é, uhum, se tem mais azoto, se tem menos azoto, ou seja, se tem mais nutrientes, se tem menos nutrientes, qual é o nutriente que aquela planta precisa mais. Não fazer uma coisa de monocultura. claro. Uma floresta, quando começa, isto chama-se sucessão ecológica. Ou seja, primeiro vêm os líquenes a destruir as rochas e a formar os nossos primeiros solos, depois vamos por aquelas ervas mais fininhas, depois vamos ter mais os arbustos e depois vêm umas árvores. Se eu puser lá uma árvore, sem os arbustos, sem relva, a probabilidade de dela morrer é maior, porque Pois. tem que haver esta sucessão para haver também uma diversidade de ecossistemas, porque há seres vivos que Uhum, vivem nas herbáceas, nas relvinhas, depois outros que vivem nos arbustos, depois outros nas árvores. Portanto, sim, um, um 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 ecossistema no seu clímax, esta sucessão ecológica no seu clímax, quer dizer que tem uma diversidade de ecossistemas, sim, de mini ecossistemas. Isto tem que ser pensado, quais são as claro. espécies que eu quero pôr lá. O eucalipto não entra de todo, não plantaria eucalipto, não Pois. espalharia. A haver, tendo que haver, tem que ser áreas mais reduzidas e mais controladas. Uhum, Com o uhum, eucalipto, quando é pequeno, quando é jovem, vai contaminar os solos, ele vai libertar toxinas para o solo para impedir outras plantas crescerem à volta, pois. vai sugar muita água, vai Uhum. crescer mais que as outras plantas, vai criar sombra e as outras plantas não apanhando Pois. sol, custa mais a crescer. Depois, quando já é mais crescidinho, já não causa assim tantos problemas. Estava aqui a pensar numa metáfora. O eucalipto dança muito bem sozinho, Dança muito as bem sozinho. outras Dança as muito bem outras sozinho. plantas já não, precisam de dançar acompanhadas. Exato. Mas o outro problema do eucalipto é que depois, sendo exótico, não tem os chamados micro-habitats para as espécies. Uhum. Ou seja, um pinheiro tem um buraquinho qualquer que outra ave pode usar para fazer um ninho. Isso, O eucalipto, não há, as nossas espécies autóctones não estão habituadas a exato. vê-lo como espécie em que elas possam aproveitar para fazer qualquer Uhum. coisa. Portanto, tem esse problema. Sim, ele dança completamente sozinho, não precisa de. Está na boa. É Pega. muito individualista. E então, depois de um fogo, é o que ele precisa de um choque térmico para as sementes germinarem e ele crescer. Portanto, Ah, é pois, ótimo. pois São os primeiros a imagino. aparecerem depois de um incêndio. Exato. Olha, nós ficávamos aqui horas a falar sobre biologia e fauna e flora. Eu gostava de saber o que é que tu sentes que ainda gostavas de fazer? O que é que ainda te falta fazer? Lá está, eu não sei o que é que eu quero fazer da vida sequer. Acho que estou sempre a mudar. Vejo-me assim mais uns anitos na educação, porque o que eu gosto mesmo é comunicar. Uhum, Gosto de não estar à frente do computador tipo das 9 às 6, uhum, todos os dias, ser tudo igual. Portanto, eu sim, quero algo que todos os dias seja diferente. A escola dá-me isso, por enquanto, sim. porque os alunos são diferentes, os horários são diferentes, sejam diferentes. Trabalhos em equipa, Uhum. não gosto de dançar sozinho. Hum, ter que comunicar, ter que aprender, portanto, ser desafiado. Agora, o que é que eu vou fazer daqui para a frente? Não faço ideia. Logo Às se vê. vezes o mais importante é Logo focar se vê. nessas necessidades que tu queres que estejam a ser satisfeitas e depois o Sim, que vier adaptas. é o que vier. Sim, não faço ideia. Há tanta coisa para Boa, fazer, tanta coisa que eu não experimentei. Por que não? claro. E as pessoas, quando eu tenho esta conversa, dizem, tu ainda és um jovem, tu ainda estás na idade. Mas há idade para isso. Eu percebo que eu ainda não tenho Uhum, dependentes, mas eu percebo que uma pessoa que tenha dependentes, que pensa duas vezes antes de tomar uma decisão. exato. Percebo. Mas nada aprende, não é? Quer dizer, a pessoa pode. Mas é possível. Mesmo Claro com que é. dependentes, é possível Claro que é, sim, 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 sim. trazer mudança e diversidade à vida. Essa mudança é super necessária. O mundo precisa Boa, mudar. boa.
Portanto, acho que sim, acho que se tiveres esse foco, as coisas vão acontecendo e vão dando resposta. Porque tu também vais estar atento, não é? Vais estar atento Sim, àquilo. sim, ou seja, eu não vou ativamente à procura. Aliás, eu posso dizer aqui para a escola, eu estava mais ou menos ativamente à procura. Não, eu Sim, estava ativamente à procura, vá. Foi em setembro saem as colocações dos professores, as ofertas de escola, sim. portanto, os professores podem se candidatar às escolas. E eu estava aí à procura quando um colega meu me ligou a dizer: "Ai, Ela, olha, eu tenho aqui uma escola para a qual eu já trabalhei e que ela está a precisar de um professor de ciências, de Uhum. secundário. Se quiseres, eu passo o teu. Eu não posso aceitar, arranjar outro emprego, mas se tu quiseres, eu passo o contacto para teres uma entrevista." E eu, ok, quero, mas lá está, não estava. Eu estava à procura, e foi engraçado os times, eu estava à procura quando esse meu amigo me ligou. Mas não há nunca nada de eu estar à procura, as coisas vão aparecendo. Eu Porque eu percebo. estou numa empresa a trabalhar e há outra que precisa e que fala do meu trabalho e eu vou para a outra, porque eu estava ao telefone com um colega meu e dizer: "Olha, não sei o quê, tipo, blá, blá", e ele diz-me: "Olha, tenho aqui um trabalho no Covid, queres vir fazer testes?" E eu: "Está bem." Claro. Hum, Estou eu no Jardim Zoológico, recebo um mail a dizer que há o programa de televisão, vamos a isso. Sim, sim. Portanto, não é uma Sim, escolha ativa, nunca vai tiveste. aparecendo e eu seleciono aquilo que me interessa, porque também Exato. não podemos dizer sim a tudo, não é? Também perceber Pois. aquilo que nos faz sentido ou que nos faz Uhum. sentido naquela altura da nossa vida e, e pronto, Sim, mas vai aparecendo. isso Deixa é a vida ótimo. me levar, vida leva eu. É É isso. isso mesmo. Ai, ela, olha, foi uma conversa muito agradável. Aprendi muito contigo. Aprendo sempre muito contigo. Tenho a certeza que os nossos convidados também vão aprender coisas muito engraçadas aqui com esta conversa. E depois eu vou também lá deixar o teu Instagram portanto as pessoas agora podem ir pesquisar o teu programa. Relembra-me o nome? É no mundo dos animais, no No Mundo zigue-zague. dos Animais, exatamente. E mais E tarde, já agora deixo aqui uma coisa. claro, Mais tarde, daqui a, não sei, talvez um mês, vai haver outra surpresa. Mas eu não vou oh, dizer. Só ok, vou deixar isto aqui no ar. vai Deixar a ficar no ar. pensar. Aqui no ar. Mas vai ser divulgada depois no Instagram. Ok, boa. Então estejam atentos ao Instagram aqui do Ayala, porque daqui a um mês vamos ter Por aí. surpresas. Olha, Ayala, muito obrigada por teres aceito o Obrigado. convite. Gostei muito, espero que também Eu tenhas também. gostado deste Obrigado. bocadinho Gostei e sim, que senhor. gostes depois do resultado final. Gostei sim, senhor. Obrigado. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.